Sabe, quando a gente pensa em Constituição, muitas vezes vem à cabeça aquele livro grosso, super complicado, né? Coisa para advogado e juiz. Mas e se a gente olhasse para o artigo 5º de um jeito diferente? Como se fosse um kit de ferramentas feito para qualquer pessoa poder defender os próprios direitos. É exatamente essa a nossa ideia hoje. Para a gente entender o poder desse kit, vamos imaginar uma cena. Alguém é preso, do nada, sem motivo legal, de forma arbitrária. E aí, o que essa pessoa pode fazer? Ou, sei lá, outra situação. Uma pessoa vai lá e pede uma informação pessoal a um órgão do governo. Uma informação que é um direito dela ter. E o pedido é negado. Sem nenhuma justificativa. Parece um beco sem saída, não é mesmo? Pois é, mas é justamente para cenários assim que a Constituição foi pensada. Ela não só lista um monte de direitos, ela entrega para a gente as ferramentas para lutar por eles. E são essas ferramentas que a gente vai conhecer agora. Ok, mas antes de sair abrindo a caixa de ferramentas, a gente precisa entender o terreno, o alicerce de tudo. Essa é a base do que a gente pode chamar de justiça justa. São os princípios que garantem que as regras do jogo valem para todo mundo. E o primeiro princípio, talvez o mais importante de todos, é o tal do devido processo legal. Pensa nele como a regra de ouro. O Estado precisa seguir um procedimento claro, justo, antes de mexer na liberdade ou nos bens de alguém. É a fundação onde todos os outros direitos se apoiam. Logo depois vem a presunção de inocência. A regra é bem simples. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E não de qualquer jeito. A culpa só é formada depois do que os advogados chamam de trânsito em julgado, que é quando não cabe mais nenhum recurso. E a tarefa de provar a culpa é sempre de quem acusa, nunca o contrário. Agora, se prepara para um nome que parece de filme: a teoria dos frutos da árvore envenenada. A ideia por trás é genial. Imagina que uma prova foi conseguida de um jeito ilegal, tipo uma escuta sem autorização. Essa prova é a tal árvore envenenada. Sabe o que acontece? Qualquer outra prova que vier dela, os frutos, também vai estar contaminada. E aí, não vale mais nada no processo. Beleza, agora vamos falar de limites. A Constituição desenha uma linha muito clara no chão que o Estado simplesmente não pode cruzar quando o assunto é crime e punição. São as regras do jogo que protegem todo cidadão. E a Constituição é bem direta sobre o que não pode. Pena de morte, como regra, é proibida. Pena de caráter perpétuo, para a vida toda, também não. Trabalhos forçados, banimento, punições cruéis, tudo isso é expressamente proibido no Brasil. É o limite básico da dignidade humana. Essa lista parece bem absoluta, não é verdade? Mas como em quase toda regra no direito, aqui tem uma única e bem extrema exceção. E a exceção é essa aí. A pena de morte só pode ser aplicada em uma situação muito específica, em caso de guerra declarada. É um cenário tão extremo que serve para nos lembrar que nem o direito fundamental à vida é 100% absoluto. Outro princípio fundamental é que a pena não passa da pessoa do condenado, é pessoal. Se uma pessoa condenada morre, a punição criminal morre junto com ela. A família não herda a pena. Mas atenção a um detalhe: a obrigação de reparar um dano financeiro, uma indenização, por exemplo, pode sim passar para os herdeiros, mas sempre com um limite, só até o valor da herança que foi deixada. Para crimes considerados mais graves, as regras são ainda mais duras. Essa tabela deixa tudo bem visual. Olha só a primeira linha: racismo. É inafiançável e imprescritível, ou seja, nunca caduca. A mesma regra vale para a ação de grupos armados contra o Estado. Agora, olha a segunda linha: os 3T mais hediondos. Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, ou seja, sem perdão. Mas, diferente dos outros, eles prescrevem com o tempo. E para a gente não esquecer quais crimes não admitem perdão, tem um macete. É só lembrar da frase: os 3T's mais os hediondos não têm graça. E quem são os 3T's? Tortura, tráfico e terrorismo. Ajuda bastante a memorizar, né? Muito bem, já entendemos os princípios e os limites. Chegou a hora de finalmente abrir a nossa caixa de ferramentas. A Constituição oferece 5 instrumentos poderosos, conhecidos como remédios constitucionais, para a gente poder defender nossos direitos na prática. As 2 primeiras ferramentas são para proteger direitos individuais. O habeas corpus é o mais famoso de todos, né? Protege a nossa liberdade de ir e vir contra prisões ou ameaças ilegais. Do lado dele tem o habeas data. Como o nome já indica, ele protege nosso direito à informação, garantindo que a gente possa acessar e até corrigir nossos dados que estão em bancos de dados públicos. Tá,
Mas e quando o direito violado não é nem de locomoção, nem de acesso a dados? Para todo o resto, existe o mandado de segurança. Ele é a ferramenta coringa do nosso kit. Serve para proteger qualquer direito que seja claro e indiscutível, mas que não seja o caso de usar os outros dois remédios. O nosso kit também tem ferramentas para proteger o que é de todo mundo. A ação popular, como o nome já diz, pode ser usada por qualquer cidadão para anular um ato que prejudique o patrimônio público, por exemplo. Já a ação civil pública tem um objetivo parecido, mas só pode ser iniciada por entidades específicas, como o Ministério Público, para defender interesses da coletividade. Agora imagine uma situação bem frustrante. Um direito existe, está lá na Constituição, mas para exercê-lo falta uma lei para regulamentar. E o governo nunca faz essa lei. E aí? Pois é, o nosso kit tem uma ferramenta para isso também. Essa ferramenta é o mandado de injunção. Ele serve para combater a omissão, a inércia do poder público. Quando a falta de uma lei impede que um direito seja exercido, essa ação força o judiciário a encontrar uma solução, a fazer com que a Constituição não seja só letra morta. E toda essa ideia nos leva a uma frase que é o coração do artigo 5º, que diz assim: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso quer dizer basicamente que nossos direitos não são promessas vagas para o futuro. Eles valem aqui e agora. Fica claro, então, que o artigo 5º não é só uma lista de direitos. É um kit de ferramentas real, poderoso e acessível. Conhecer essas ferramentas é o primeiro e mais importante passo. A pergunta que fica no ar é: como é que nós vamos usar tudo isso para construir uma sociedade mais justa?